Terceira parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel, dia 22 de Adar. E junto com o resumo, tentando resumir a parte que foi enviada pelo Google Drive ontem, e era longa demais, então vamos tentar resumir para que tenha o capítulo todo de maneira concisa. O assunto agora está sendo assim: vamos explicar para um Benoni, uma pessoa intermediária que tem que lutar sempre contra tentações toda a sua vida, por que ele é obrigado a prestar esse serviço, qual é o ganho com esse serviço a Deus, de ficar vencendo sempre a maldade interna e as inclinações materialistas e os vícios. E foi explicado no capítulo anterior a importância de ter boas ações, que elas envolvem, a parte ativa envolve os objetos na mitzvah. E com isso, aquele objeto fica iluminado. Aquele objeto chega onde Deus quis que ele chegue quando criou o mundo. Ilumina o ambiente daquele objeto, ilumina as energias envolvidas na mitzvah e faz todo mundo à volta ser consciente, mais sensibilizado quanto à vontade divina, e não impede mais tanto, depois de uma mitzvah acontecer ali, impede menos a submissão a Deus. Mas o que importa o ambiente, você vai perguntar? O que importa para Deus o ambiente? Então, para isso vem o capítulo 36 que diz que a finalidade da criação desse mundo é que Deus quis ter moradia-nos inferiores. E debate longamente qual é a vantagem de ter moradia-nos inferiores. E diz que para criar um mundo limitado como temos aqui, Deus fez uma cadeia que produz cada vez mais uma camada de ocultação sobre sua grandeza, sobre seu poder, sobre sua presença, que está presente e consciente de tudo. E quem olha de baixo para cima não enxerga. Quanto mais baixo ele está, menos ele enxerga o Criador que está forçando toda a existência desse universo limitado. Que não é uma coisa nativa, que não existe sozinho. Existe sozinho uma coisa infinita, absoluta, que não depende de algo anterior para fazer ele existir. E a criatura, quanto mais limitada ela é, mais ela depende que seja imposto a ela bloqueios de consciência que convencem ela que só existe coisas iguais a ela. Só existe coisas limitadas semelhante a ela. E tem nisso vários graus de limitação. Então cada grau está convencido que somente coisas como ele são a existência nativa, são a realidade. E os outros para ele não existem. Ele não reconhece a existência dos demais. Principalmente não a existência de coisas infinitas. Coisas para ele aquilo é abstrato, impalpável e não é alcançado como parte da sua realidade. Porém, Deus não escolheu ter prazer na existência de mundos que chamamos nesse esquema de mundos superiores. Na verdade, todos são inferiores a Deus. São superiores a nós. Porque tem uma diferença principal entre nós e eles, que todos os mundos do sistema superam o nosso é o inferior de todos. Em todos os mundos superiores, o bloqueio que não permite a criatura sentir a presença divina é o mínimo necessário para que exista uma camada como aquela. Não tem ali nenhum livre-arbítrio de escolher se haverá mais bloqueio ou menos bloqueio, mais consciência ou menos consciência. Não tem ali vícios, não tem ali opção daquela criatura, daquela camada se tornar mais escurecida. Aqui, nesse mundo, existe uma situação que tem livre-arbítrio. E tem outra coisa. No mundo superior, que é feito para preparar o nosso, de certa maneira se sentiria, perante Deus, é claro que ele deseja aquele mundo daquele jeito, somente, sem mais de uma opção. Então, aquele mundo não tem opção. O fato de não ter escolha, livre-arbítrio, por causa que Deus não permite ele ter mais escolha. Deus quer ele apenas como uma ferramenta para chegar em nosso mundo. Que aqui sim tem livre-arbítrio, tem mais do que uma opção. E aqui que acontece a mutação, a situação desejável perante Deus. Que qual é? Que haverá a possibilidade de escurecimento total, de negação da presença divina, de revolta contra ele, de a criatura se achar mais importante, mais relevante, mais necessário fazer os seus desejos e batalhar por uma liberdade ilusória contrária à vontade de Deus.
Somente aqui existe uma revolta maluca como essa. Deus quis que nós tenhamos essa abertura para esse comportamento e vamos domar ele, e controlar ele, e se educar em optar pelo que é bom de verdade. Por isso Deus fala na Torá: vou te oferecer o bom e a vida, o mal e a morte. E você deve escolher o bem. Porque a vontade de Deus é que tenhamos uma escolha entre coisas que nós apareçam similares. Escolha apenas entre coisas semelhantes. Claro que não é igual o mal e o bom, mas Deus faz para nós aparecer como se os dois fossem tão benignos quanto, tão prazerosos quanto o outro. E nós temos que escolher. Quer dizer que aqui é um mundo de escolhas. Aqui acontecem escolhas. Deus escolheu esse mundo entre todas as suas opções de criação, essa maneira. Deus escolheu as escolhas, digamos assim, que acontecem aqui, como um objeto de desejo. E quando a pessoa cumpre a vontade divina, se manifesta aqui uma revelação divina maior, um prazer divino em manter esse mundo muito mais do que todos os mundos estruturais que estão apenas para nós manterem onde nós estamos. Que eles são secundários a nós, e nós somos o centro da atenção. Então aqui também é o centro do prazer divino quando é feito a sua vontade. E nós deveríamos estar, depois de fazer uma mitzvah, consciente da presença divina de tal maneira de que todos os bloqueios fossem removidos. Porque Deus nos deu a Torá, que ensina que isso que há bloqueios não é contrário à vontade de Deus, e sim faz parte. Então eles não são removidos, apenas são transformados em parte da vontade divina. Toda a estrutura dos mundos que teoricamente contrariaria a presença divina. E Deus chega e diz: não contraria, porque sou eu mesmo que estou produzindo a ocultação, eu mesmo que estou gerando essa situação, e não é contra mim. É para valorizar a minha através de escolha da criatura. E também com o poder da Torá, teremos a capacidade de receber a recompensa no mundo vindouro, na época de Mashiach. E teremos também o poder de viver no momento ideal de ressurreição de mortos, que é o mundo ideal que Deus planejou. Cada momento aqui é um momento ideal, porque no mundo de Deus todas as coisas são eternas. Então mesmo a diáspora é um momento eterno, mas o momento da ressurreição dos mortos é, do nosso ponto de vista, o auge. E a ressurreição dos mortos é o momento onde há consciência de que diante de Deus tudo morre. E há consciência de que diante da vontade de Deus que tudo esteja vivo, tudo aquilo que morreu revive. Já tinha uma coisa similar a isso aqui na época da outorga da Torá em Sinai. Está escrito lá, Deus fala ao povo de Israel o seguinte: tu ficaste consciente que o Eterno é Deus, não há nada além dele. Eles viam ali as vozes como imagens, eles escutavam, eles enxergavam as vozes como um objeto concreto. E como Deus que falava, e Deus é onipresente, então eles ouviam a voz saindo de todos os lados, norte, sul, leste, oeste, cima e embaixo, de dentro deles, e ouviam: eu sou o Eterno teu Deus. Toda a realidade dizia: eu sou o Eterno teu Deus. Não havia ambiente que não falava com eles, porque Deus é tudo. E estava claro isso, que Deus é tudo, e todo ele se comunica com a consciência deles. E nos 10 mandamentos é o resumo de toda a Torá, resumo da vontade íntima de Deus, de sua sabedoria que planeja a existência do mundo. E não há ali bloqueios para a consciência que Deus é tudo, é onipresente, é onisciente, é comunicante com quem deseja, uma pessoa que escuta os mandamentos. E por isso eles se anularam tanto que deixaram de ser criaturas separadas. E isso é a morte, deixar de ser como tu é e ser outra coisa, parte de Deus. Cada fala e fala, as pessoas ali, sua alma esvaía, desmanchava o ser material composto. E tudo se dissolvia-se na presença divina. Cada palavra dissolviam eles na presença divina. Depois Deus retornou para eles a composição da vida material com o conceito chamado orvalho da ressurreição dos mortos, ou orvalho de Torá, que é chamado em uma palavra poder. Quando falamos: o Eterno dará poder à sua nação, ao seu povo, o Eterno abençoará o seu povo com a paz, aquele poder é o poder de existir
como parte da vontade de Deus. Ele quer que nós estamos dessa maneira. Então, por isso que estamos aqui, não como algo contrário a Ele, ou algo independente. Somos algo totalmente independente e fazemos parte da vontade dEle. E disseram os sábios, todo aquele que se ocupa com Torá, com esforço, o orvalho de Torá lhe dá vida. Mas depois da outorga da Torá, teve o pecado, bezerro de ouro e outros pecados, e eles voltaram a se materializar, voltaram a ter uma cegueira, bloqueio na consciência. E o mundo ficou escurecido até o fim dos tempos da diáspora, até o fim de Mashiach, que então irá se refinar permanentemente a matéria escurecida do corpo e do mundo. E com esse refinamento poderão perceber a revelação da luz divina, a revelação de quanto dependentes nós somos de Deus, que vai iluminar para Israel através da Torá, que é a ferramenta deles alcançar essa percepção e permanecer existentes na matéria. E pela intensidade da iluminação que virá a Israel, irá brilhar também a escuridão das nações. Então elas também irão seguir nosso Deus e nosso caminho, e nossa instrução, irão ser devotos junto conosco, servindo nosso Deus, como está escrito, e caminharão nações à luz de teu brilho. Assim foi dito a Israel, nações vão caminhar à luz do teu brilho. Está escrito, casa de Jacó, vamos caminhar na luz de Deus. Está escrito também, que será revelado a glória do Eterno e verá toda a carne, juntos, indistinto que nação. Que a boca que fala é a boca do Eterno. E talvez ali está falando da boca que fala e cria o mundo também. Deus criou o mundo com fala, como foi explicado no capítulo 20. E por isso as pessoas sentirão um temor intenso. Sobre isso está escrito que vão se esconder nas cavernas e nas fendas das rochas, por medo do Eterno e a grandeza de sua glória. E sobre isso aqui que nós pedimos sempre na reza de Rosh Hashanah, pedimos a Deus que tu possa logo reinar e aparecer com a intensidade da tua glória enaltecida, com o teu pleno poder sobre todos os que habitam em Tevel, tua terra, etc. Esse é todo o capítulo 36 do Tânia.